A gente vai dar início com um tema. E esse primeiro tema vai ser sobre amizade. É um tema que a gente achou interessante trazer, porque a gente já viu algumas dúvidas, algumas pessoas já trouxeram alguma coisa sobre nós, sobre esse tema amizade. E a pergunta é lícito, mas me convém ter amigos que não são cristãos? Amigos que seguem outras religiões, outros pensamentos, bem diferentes dos nossos? E a resposta é: a Bíblia não fala nada a respeito disso. A Bíblia não nos condena sobre questão de amizade com pessoas com mentes totalmente diferentes de nós. Mas em João 17,15, ele nos fala que não nos tirarás do mundo, mas que nos protegerá do maligno. Então, nesse ponto, a gente pode entender que o Senhor não quer que a gente se isole. O Senhor não quer que a gente simplesmente forme uma panelinha de crentes e não leve o nosso testemunho, leve a nossa palavra para outros lugares, para outras vidas que não conhecem ao Senhor ainda. E esse foi um tema que a gente trouxe, porque a amizade, a gente já teve até um culto de amigo aqui na Rede Transformados, é algo muito forte para evangelismo. E a gente já viu pessoas de outras igrejas, de outras congregações, que tem isso, de não fazer amizades, de não se envolver com outras pessoas por achar que é pecado. Mas nós temos a visão de que você pode evangelizar uma vida através de uma boa amizade. Mas a gente também gostaria de deixar um aviso, que eu até trouxe alguns versículos que o Senhor nos fala, que em Provérbios 13:20, aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, esse é um provérbio que a gente trouxe porque a gente tem que se preocupar com aquelas pessoas que a gente anda, não por conta da sua religião, não por conta da sua visão ser totalmente diferente da nossa, mas por ser pessoas com caráter ruins, por ser pessoas que podem nos influenciar a fazer coisas erradas. Então, a nós, liderança, a nós, Igreja Palavra da Vida, acreditamos sim no seu poder de influenciar outras vidas através da amizade, no poder de fazer essas pessoas conhecer a Cristo através da sua vida. Mas a gente alerta: tome cuidado com quem você faz amizade, pelo caráter dessa pessoa. Essa pessoa pode fazer você se afastar dos caminhos do Senhor. Essa pessoa pode fazer você cometer coisas ilícitas. Essa pessoa pode você fazer coisas que nunca passariam na sua mente se você estivesse conversando com um amigo da igreja. Então, a gente traz a mensagem de que, sim, é permitido. Sim, vocês podem fazer amizade, influencie vidas, leve elas para o caminho do Senhor. Seja o influenciador. Esse é o nosso principal ponto. Seja o influenciador. Se você está vendo que através dessa amizade que você tem com algum amigo que não segue a Cristo, que pode ser ateu, pode ter uma vida completamente diferente da sua, mas se você está vendo que ele está te influenciando, o nosso conselho é: se afaste. Se afaste antes que algo ruim possa acontecer. A gente pede para que vocês sempre liguem aquela luzinha do alerta. Até que ponto essa minha amizade vai me fazer bem? Até que ponto essa minha amizade, eu vou ser o influenciador dessa relação? Se a gente vê que não está indo bem, se essa amizade está te fazendo mal, está te fazendo sentir pesado, está te fazendo você pensar em coisas que não deveriam pensar, a gente pede para que vocês se afastem. A gente dá o conselho, na verdade, para que vocês pisem para trás e repensem nos seus valores e aquilo que você deseja para a sua vida. Agora eu queria deixar um pouco aberto meus colegas, se eles querem falar mais alguma coisa que eu possa ter esquecido, que vocês acham importante. Eu quero só complementar, assim como a Karina falou. Você tem que se conhecer, né? Se você tinha problemas antes de se converter com bebidas e os seus amigos vivem bebendo, seus antigos amigos, né, vivem bebendo, então é melhor que você se afaste até que você alcance uma maturidade espiritual para você conseguir olhar e não sentir no seu coração, né? Então, agora, por exemplo, mas
eu tinha problema com bebidas, mas hoje eu fui liberto, eu me considero uma pessoa madura espiritualmente, a ponto de não me influenciar quando estiver com os meus amigos. Então aí você já pode, em algum momento, ir com esse foco de evangelizar, né? Sempre com esse foco, porque nós vivemos para Deus e para a glória de Deus. Então o nosso foco, quando nós estivermos com amigos não cristãos, será sempre de evangelizar, né? Não apenas de curtir. Na verdade, é um motivo, é uma, como é que eu posso dizer? Só para ter um motivo para estar com eles, né? Mas o teu foco inicial mesmo, principal, é alcançá-lo para Jesus. Boa noite a todos, a graça e a paz. É lícito, me convém fazer tatuagem? E aí? O bagulho é sério. A gente veio com esse panorama de perguntas, até mesmo porque nós somos até mesmo perguntados se eu devo fazer ou não devo fazer. A Karina falou a questão da amizade, e isso tem aquela passagem na Bíblia: vós sois sal da terra, luz do mundo. Então, eu trouxe essa questão da tatuagem, né? E tem um texto, só segura aqui para mim, Leandro. Leandro vai me ajudar aqui, gente. Você pode abrir sua Bíblia aí, em Levítico, capítulo 19. Levítico é o capítulo 19, verso 28. Olha, diz assim, ó: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor vosso Deus. É o versículo no Antigo Testamento que fala sobre a questão da marca, né? Aquela época, aquelas pessoas faziam marcas com uma finalidade. Qual é a finalidade daquelas pessoas? Era de uma forma de demonstrar qual Deus elas serviam, né? Olha, eu sirvo a Deus Baal, eu sirvo a Maomé. Então as pessoas faziam esse tipo de marcas nos seus corpos para uma forma de identificação. Hoje, nos nossos dias, a modernidade ela vem tipo uma avalanche no nosso meio cristão, tanto jovem, qualquer idade, sobre essa questão da tatuagem. E a Bíblia, ela não tem que dizer assim, façais, não façais. Ela não diz. O que ela dá clareza para cada um de nós é o seguinte: se vocês, como está registrado em Romanos, olha aí, Romanos, dá para acompanhar aqui legal. Romanos 12, o primeiro versículo de Romanos. É até a gente usava no projeto Intercâmbio de Adoração, esse versículo, Romanos 12. Olha como diz Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui a Bíblia fala assim, que você como cristão, você vai adquirir o quê? Um entendimento pelo Espírito. Eu tenho no meu entendimento, no nosso entendimento, que é o Espírito Santo que nos constrange aquilo que devemos fazer ou agir. É o Espírito Santo que vai te convencer. Ah, Júnior, mas aí o cara que está lá no mundão, se encheu de negócio e quer entrar na minha igreja, e aí eu vou recriminar essa pessoa? E aí? Eu vou criar um muro para essa pessoa? Não. Eu vou amá-lo. Eu vou, gerar vínculos de fraternidade. E orientá-lo que agora ele não vive mais segundo o mundo, mas sim agora segundo Cristo. Então, o que eu posso trazer, você que está nos assistindo e você que está aqui, é que quando você tem um entendimento pela palavra, a própria palavra te ilumina. O que ela diz, o que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Essa libertação é de mente. É uma libertação de mente. O jovem hoje em dia, o que está aqui na igreja, ele quer andar de acordo com o que o mundão está lá fora. Seguir os parâmetros do mundo. Nós temos agora o quê? Uma nova identidade. Você não tem uma nova identidade?
Não é essa identidade que nós temos, que usamos nas nossas carteiras. Não, que com o tempo ela desmancha, ela apaga. Mas é uma identidade o quê? Eterna. Uma identidade eterna. Você é cidadão dos céus. Então, a partir do momento que você entende o que Cristo quer fazer com você, as coisas lá fora não vão ser mais, podemos dizer assim, mais atrativas. Eu quero, se você estiver comigo aí, primeira carta aos Coríntios. Eu estava até aqui, gente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Opa, lindeza. Primeira carta aos Coríntios 6, 19 e 20. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Está escrito assim, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientemente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha aí a pergunta. Vocês não são mais de vocês mesmos, mas sim de Cristo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ele não está falando de algo que ainda vai ser lá na frente, não é agora. A partir do momento que você entende quem é Cristo na sua pessoa, e quando você tem uma identidade, você não mais vive segundo a tua vontade, mas sim a vontade de Deus. Pois a Deus o vosso corpo e no Espírito, os quais pertencem. Olha como é forte. O teu corpo pertence a quem? A Deus. E o que eu quero trazer é, primeiro ponto, se alguém na sua vida louca, ele está lá fora, doidão, fez um monte de tatuagem no corpo, ele entende a verdade, ele compreende a verdade, agora ele não mais vive segundo o que ele vivia outrora. Amém? Ele não vive mais. Ele agora vive conforme o querer do seu Senhor, do seu Deus. O que eu trouxe bem no começo. As pessoas marcavam seus corpos para a adoração aos seus deuses. Quem é o nosso Deus? Ele é eterno. E Ele quer que nós, de uma forma agradável, louvemos a Ele. Com nossos lábios, com o nosso canto, com o nosso próprio corpo. Por isso que quando estamos aqui no culto e alguém está cantando um hino de celebração, você pula, você grita, porque é no seu corpo que você adora a Deus. Então, quero trazer essa... Não recriminar ninguém que chega ao seu... Até, posso até citar a questão da amizade. Um teu amigo que é tatuado chegar aí, eu quero ir na tua igreja. Aí você vai dizer o quê? Não, na minha igreja não. Na minha igreja não pode. Não é isso. E uma passagem que eu estava falando com minha namorada hoje, a gente conversando, e te falou assim, que quando Jesus estava com os publicanos ali, né, comendo, bebendo na mesa, os fariseus estavam dizendo, rapaz, olha ali Jesus, gente, conversando com os caras, e ele que diz que vem da parte de Deus. E Jesus fala claramente, conhecendo o coração deles, ei, eu não vim para os que são bons, ou que são sãos, mas para os doentes. Quem são esses doentes? As pessoas que precisam de Jesus. Então você vai ser essa nova identidade em Cristo e levar essa nova identidade para as outras pessoas. Amém? Quem foi o próximo? Só complementando o que o Junho falou, né? A pergunta que a gente deve fazer, vai glorificar ao Senhor? O que eu estou fazendo vai glorificar? E você diz, mas é uma imagem de Jesus, é um leão, é uma coisa, não é uma tatuagem que está na moda. Mas é de Jesus. Mas a pergunta é, vai glorificar a Deus em quê? Eu particularmente, eu falei uma vez para minha esposa, eu não faço. Quando eu era do mundo, eu já não tinha vontade, agora mesmo cristão, agora mesmo que eu não faço. Eu faria, que eu disse para ela, eu faria se por um chamado de Deus, por uma confirmação do Senhor, eu fosse para algum lugar, algum estado, algum país, alguma tribo, e o critério para entrar nesse lugar fosse a tatuagem, aí eu faria. Por um chamado de Deus, por um mandado de Deus, aí eu faria, por esse critério. Justamente por causa da cultura. E eu acredito que a nossa cultura cristã, aqui no Brasil, não é fazer. E é um respeito, eu respeito quem tem, quem faz, mas eu acredito que a cultura do nosso país é não fazer, a nossa cultura cristã.
Creio eu quanto a isso. Eu acho outro ponto interessante também, é porque é um assunto que, querendo ou não, tem muito que a gente possa falar, né? Eu vi uma vez que alguns pastores citam algumas coisas a respeito da tatuagem, como, para nós jovens, a gente sabe que a gente tem uma mudança de gostos sempre. Sei lá, numa fase da nossa vida a gente curte muito uma coisa, mas em outra fase a gente já acha aquilo que não é legal. Então, é muito difícil a gente colocar algo permanente, algo que é doído, né? Porque a gente sabe que uma tatuagem não é algo muito fácil de fazer. Que pode ser que um tempo depois você não goste mais. Você pense, poxa, por que eu coloquei isso no meu corpo? E a gente sabe que a gente também envelhece, as coisas não ficam da mesma forma. Então, é algo muito sério, tatuagem. Então, se você pensa, se você tem isso na mentalidade, pense e reflita. Você vai gostar disso para o resto da sua vida? Você não vai ficar com dúvida? Você não vai sentir, poxa, eu devia ter pensado melhor? Então, é algo muito sério. Então, a gente aconselha vocês jovens a pensar muito bem a respeito disso, com tudo que os irmãos falaram, levar em conta, e levar em conta que vocês são jovens e que a nossa mente, a gente muda de gosto, a gente muda de situações, a gente gosta de uma coisa, outras vezes a gente colocar o nome da namorada, por exemplo. Não façam, por favor. Amém, gente. E o Léo agora foi falando comigo sobre a questão de pode até se tornar um vício. Eu conheço pessoas que, não, é só um nomezinho aqui. Depois está aqui, por aqui, vou tatuar o corpo todo. E outra coisa, eu vi um pastor, ele é até o Cláudio Duarte. E ele falou assim, gente, quando o cara vai fazer, tá jovem, né? Aí bota aquela rosa bonita, né? Aí depois que envelhece, murcha a rosa, gente. Murcha. A pele vai... Então, trate o seu corpo. Não, a gente brinca, mas é engraçado, mas é algo para você refletir. Eu não vou dizer para vocês que eu nunca tive vontade. Uns anos, eu era louco, desenfreado para fazer um negócio desse. Aí uma vez eu conversei com um pastor, a forma que a gente conversou, e ele trouxe para mim, eu disse, é verdade. Nós como líderes, qual é a imagem que eu vou trazer? Você pode dizer, mas eu não sou líder. Você é líder de você mesmo. Então, qual é a liderança que você quer passar para as pessoas? Que exemplo você quer transmitir? Que Cristo você quer passar? É o Cristo que veio, morreu, ressuscitou e está na glória? Ou é um Cristo fajuto aí? É uma graça barata que você quer trazer? Então, Ju, mas eu estou ainda, né, eu estou naquela coisa ainda. A melhor forma de você tirar essa dúvida, é busque em Deus. O Espírito Santo é Ele que vai falar com você. É Ele que vai constranger você. Às vezes o cara está desesperado, vai lá no tatuador, vai querer, aí o Espírito Santo, sai disso, ele já sai logo. É o Espírito Santo que vai falar contigo, querido. Existem coisas que é só você e Deus. Amém? Amém. E só trazendo uma ilustração e já iniciando o próximo tópico, tem uma historinha, né, engraçada, que fala assim, que um homem, ele passou a vida toda fazendo um bolo de chocolate para Deus. E ele acreditava, só uma ilustração, tá? Ele acreditava que Deus queria que ele fizesse um bolo de chocolate. E um dia ele morreu e foi ao céu. E quando ele chegou com aquele bolo enorme para Deus e muito delicioso, ele disse, Deus, eu passei a minha vida toda fazendo esse bolo de chocolate para ti. E aí Deus olhou para ele e disse assim, dá ali pro Gabriel, porque eu gosto de baunilha. Então, o que faz a gente entender? Que às vezes a gente faz algo pensando que Deus, que é a vontade de Deus, que é para fazer, porque Deus está mandando. Eu vou fazer uma tatuagem aqui falando de Jesus, mas a principal marca que você pode trazer é a marca do Espírito Santo em sua vida, o seu testemunho. A principal marca é aquilo que vai fazer as pessoas seguirem a Jesus, é o seu testemunho. Não precisa você usar usos e costumes, né? Não precisa. Então, a principal marca é essa, amém? Amém. Ai, Jesus. Vamos falar de um outro tema também, muito polêmico. Eu creio que esse, talvez, não sei, mas vamos lá. Eu fico até meio constrangida de falar disso, mas eu creio que a vontade de Deus
Deus colocou isso em nossos corações. Me convém escutar músicas seculares? E antes de trazer para você, eu quero ler algumas coisas que eu já havia pesquisado, mas eu voltei, para trazer esse esclarecimento. Música, a palavra música, ela vem do grego, que significa arte das musas. E segundo o dicionário, nada mais é que a combinação harmoniosa e expressiva de sons. Em um contexto quântico, quem já estudou física quântica sabe muito bem sobre essa questão das ondas sonoras, A música é um padrão vibratório e é transmitida por ondas sonoras, sendo o nosso corpo extremamente sensível a elas. Há diversos estudos sobre medicinas vibracionais, ramo que pesquisa quais são as frequências atrativas para cada coisa que existe na vida. Você já reparou que certas músicas têm a capacidade de nos deixar felizes, agitados, relaxados ou despertarem mais variados sentimentos? Você já reparou isso? Esse é o poder da música. Elas podem elevar a nossa frequência e também baixá-las a níveis nocivos. Existem músicas, meu querido, que inclusive algumas gravações subliminares, imperceptíveis aos nossos ouvidos, isso é comprovado cientificamente, mas que fazem o cérebro captar e armazenar mensagens. Então, Platão via a música como um elemento fundamental da educação e em uma de suas obras alertava a sociedade para ter cuidado com o tipo de música que o governo oferecia às pessoas. Então, se você acha que a música não é algo qualquer, não, é muito sério escutar uma música, meu querido. E para concluir essa parte histórica, a música mexe tanto com o ser humano. O som, ele é uma vibração, como eu já falei, que se propaga no ar, formando ondas sonoras que são captadas por nosso sistema auditivo. Depois de transformadas em impulsos elétricos no seu corpo, elas viajam pelos neurônios. Olha só o caminho da música. E você está só escutando ali no seu quarto. E olha só o que está acontecendo dentro do seu corpo. Até o cérebro, onde são interpretadas. Lá elas chegam primeiro a uma região onde são processadas as emoções e os sentimentos, antes de serem percebidas pelos centros envolvidos com a razão. E quando isso acontece, ocorre a liberação de neurotransmissores responsáveis por deixar os circuitos cerebrais mais rápidos. Eu sou professora e eu uso música para ensinar. A música, ela tem um poder muito grande. Por isso nós temos que ter cuidado. Que tipo de conteúdo nós estamos escutando? E trazendo à luz da Bíblia, como a Karina falou, nenhum desses temas que nós estamos trabalhando aqui está assim na Bíblia. É certo, é errado. Mas a consciência do Espírito Santo nos faz entender o que é o certo e o que é o errado. Se me convém, como a própria Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O nosso pensamento, a cada dia, eu quero até pedir desculpas para vocês, porque eu trabalho muito com leitura, Porque eu tenho as inspirações na minha casa e eu anoto tudo. Eu tenho medo de esquecer, então eu anoto tudo. Mas eu vou falar de forma que não fique muito chato, tá bom? O nosso pensamento, a cada dia, ele vai sendo formado. E para ele ser formado, tem dois principais acessos. Através dos seus olhos e através dos seus ouvidos. Você pensa aquilo que você ouve e aquilo que você vê. Por isso a importância de prestarmos atenção no que estamos ouvindo. Ao pensar em música, precisamos entender alguma coisa, essas principais coisas.
A música influencia na forma que a gente pensa e aí que complica. Sabe por quê? Porque tem duas culturas, meu querido. Tem duas culturas, não tem um meio termo. Repita assim para a pessoa que está ao seu lado. Só existe duas culturas. A cultura do reino dos céus e a cultura do mundo. Só existem duas culturas. Tendo esse entendimento que só há duas culturas, em vários pontos, essas duas culturas, elas são antagônicas. Ou seja, são totalmente diferentes, com ideias completamente diferentes e que não se encontram. Jesus, ele vem vindo e trazendo essa nova cultura, a cultura do reino. E ele diz lá em Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu vou ler aqui rapidinho Mateus 5,5. Mais rápido, eu já até marquei. Isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, o que a cultura do reino diz? Que bem-aventurados são os mansos. Mas o que a cultura do mundo diz? Que não, que você não tem que deixar barato, que você tem que se defender. Então, isso é um exemplo simples, mas que nos faz entender que as culturas são diferentes e que são antagônicas. Então, o mundo diz: feliz é aquele que vai para cima, se defende mesmo, né? Qual é o conteúdo da música que você tem escutado? O que o autor pensa? Isso é muito importante, meu querido. Será que o autor dessa música, ele está cheio da cultura dos céus? Da cultura do reino de Deus? Ou ele está cheio da cultura desse mundo? Onde o príncipe é quem? Satanás. Nós podemos ler lá em 1 João 5,19, João 16,11, fala que o príncipe das trevas é Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Então nós precisamos entender, se eu escuto uma música com a cultura desse mundo, eu estou ouvindo uma música influenciada por quem? Pelo príncipe deste mundo. E só lembrando vocês que o príncipe desse mundo, ele trabalhava com isso nos céus, né? Ele trabalhava com música. Então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Quem é que está te influenciando, meu querido? Só temos duas fontes de influência. Duas. Repita assim para você mesmo. Só há duas fontes de influências. Só há duas fontes. Ou é o Espírito Santo que está te influenciando, ou é o espírito maligno. Tem um exemplo da irmã, a Nana Chara, né? A irmã da Sara Shiva. E ela dizia que quando ela fazia as letras das canções, que eu me conflito nessa palavra. Quando ela fazia as letras das canções, ela disse que ela sentava e do nada vinha as letras, como um download, sabe? Vinha as letras na cabeça dela e ela ia lá escrevendo. Meu querido, ela não era crente, ela não tinha aceitado Jesus. De onde vinha essa influência? De onde vinha essa inspiração? Depois de um tempo que ela foi entender, né? De onde vinha. Então, quem era que influenciava ela? As coisas só tem dois lados, meu querido. Ou ela é de Deus, ou ela é desse mundo, influenciado pelo príncipe dessa era. Importante. Qual é o papel da música na sua vida? Porque talvez você é alguém que não se importa muito em ouvir músicas. Você é alguém que não dá muita importância, você escuta e tal, mas aquilo não traz tanta alegria como alguém, por exemplo, eu. A música, ela é algo muito importante para mim. Eu gosto muito de ouvir música. Então eu preciso me preocupar muito mais
com o que estou escutando do que aquele que não tem muito prazer em ouvir. Né? Por exemplo, quem trabalha na obra de Deus no Ministério de Louvor é alguém que tem que ter muito cuidado com isso, porque mexe com música para o reino. Então você tem que ter cuidado de que quem está te influenciando. E para que serve a música na sua vida? Porque tem gente que a música não é tão importante, ou seja, não gasta tempo ouvindo. Essas pessoas não gastam tempo ouvindo. Mas, para você que gosta de músicas e que gasta tempo ouvindo, você tem que ter a preocupação. O que você está ouvindo? É importante você pensar também que tem músicas evangélicas, meu querido, infelizmente. Tem músicas evangélicas que não tem, que o conteúdo não tem a cultura do reino de Deus. Tem música que fala de vingança evangélica. Tem música que fala assim, é vitória, vitória, vitória. E nós sabemos que no mundo tereis o quê? Aflições, meu querido. Avalie o que você está ouvindo. A vida não é só vitória. Nós teremos aflições. Então você precisa, sabe, ter um senso crítico ao ouvir as músicas. Aquele que não entendeu a mão que... perdão. Tem uma música que fala assim, que aquele que não estendeu, até acho graça disso. Diz assim, que aquele que não estendeu a mão para te ajudar, lá na frente vai pedir um autógrafo para você. Isso é cultura do reino de Deus, meu querido? Não é. Não é, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós temos que ser humildes, que nós temos que dar a outra face. Isso não é cultura dos céus. Qual é o conteúdo da música que você está ouvindo? Se para você música te alimenta, música traz um alívio para a sua alma, ouvir música secular é pecado. Se para você a música é um alívio para a sua alma, te alimenta, se você escuta músicas seculares é pecado. Mas, por exemplo, se eu encontro, eu estou no carro de um amigo meu e toca uma música mundana, secular, e a música, não, você apenas está ouvindo a música. Agora, se você separa aquele tempo para ouvir a música secular, você está trazendo aquilo como um alívio para você, assim como qualquer outra coisa, assim como séries, filmes e qualquer outro tipo de entretenimento. Se o entretenimento traz mais alívio para você do que estar na presença de Deus, você está pecando. Porque a Bíblia diz e alerta sobre isso, que o nosso alívio deve estar em Deus. Lá em Mateus 11, 28, fala o quê? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o alívio tem que estar em Deus, não tem que estar nas coisas desse mundo. Agora, já estou terminando, os irmãos estão me apressando aqui. Mas olha só, para finalizar. Agora, ouvir músicas seculares é pecado? Não, como eu já falei, né? A não ser aquelas que têm conteúdo sexual, pornográfico, onde você sente vontade de dançar, de sensualizar. Então, é um pecado. Mas não é pecado você entrar numa loja e, de repente, tocou uma música, eita, meu Deus, pequei. Não. Entendeu? Você não pecou. Ouvir as músicas, né, como eu falei. Então, agora, alimentar a sua alma nessa música é errado. É errado, meu querido. Como eu já falei, o seu alívio tem que estar em Deus. Somente em Deus. Então, música secular, me convém ouvir ou não? Depende de você. Só, rapidão, Diego, só complementando essa questão da música, para você entender que a música ela foi feita para adorar a um Deus. Ela foi feita para adorar a um Deus. E quando você canta uma música, você está entoando ela para alguém. Aí a pergunta é, para quem você está entoando essa música? E a maioria das músicas são feitas para pessoas e não para Deus. Que eu acredito que devemos
cantar, adorar a Deus. A música, o destino da música é essa, adorar ao Senhor. Você for ver nas tribos, né, a gente assiste filmes ou até vê jornais, o povo lá fica cantando, não sei, mas eles estão fazendo rituais, eles estão cantando para um Deus. Não se sabe qual é o Deus, mas algum Deus eles estão invocando. Mas o destino da música é chegar a um Deus. E a pergunta que fica para você é: qual Deus da música que você está ouvindo? Amém, glória a Deus. Chegou algumas perguntas aqui, a gente vai deixar para daqui a pouco para responder, tá bom? Vamos finalizar, após eu falar, o Léo vai finalizar e a gente vai para as perguntas. E quem ainda tem alguma dúvida sobre esses pontos que já foi falado aqui, vocês podem fazer a pergunta, viu? A Mônica vai anotar e vai trazer aqui para a gente, tá bom? Já vi até pergunta para o tema que eu vou falar aqui agora, que a gente vai dar início. É lícito, convém ou não convém beber bebidas alcoólicas? E aí, o que vocês acham? É lícito? Convém ou não convém fazer? A gente vai falar agora sobre isso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. A gente vai no Velho Testamento, vamos ler um versículo, e após eu vou ler um outro versículo do Novo Testamento. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Amém? Então, pessoal, a Bíblia, como a Rebeca já falou aqui, a Bíblia, a minha está bem rasgadinha, meu Deus do céu, vou nem mostrar, eu ia até mostrar para vocês. A Bíblia em si, ela não fala sobre a proibição da bebida, assim como a tatuagem e outros assuntos aqui que a gente vai falar. Porém, a Bíblia, ela condena a embriaguez, ela fala a respeito disso, sobre a embriaguez. E a gente sabe que tudo que a gente faz que é algo excessivo demais, aquilo dali vai causar um problema na nossa vida. Então, quando a gente fala sobre a bebida dentro da história da Bíblia, muitas pessoas falam: ah, mas ela fala sobre o vinho. Sim, as pessoas até falam assim: ah, geralmente eu acredito que Jesus ali naquelas festas lá, ele fez até o primeiro milagre dele, que foi transformar água em vinho, ele tomou também um vinho. E outra, era servido naquela época também o vinho na ceia. Então eles tomavam o vinho. E o símbolo de vinho aqui na Bíblia, ela fala a respeito de alegria. Então aquilo dali era alegria. Todas as festas, eles tinham o uso da bebida do vinho. Só que as pessoas, elas entendem muito errado essa questão. Porque elas acham que isso daqui, pelo fato que Jesus, lá em Mateus 26, 27, fala a respeito que Jesus ele toma o cálice. E às vezes as pessoas fazem o uso da Bíblia para justificar o erro dela que ela está caindo. Às vezes elas ficam dizendo assim: não, mas Jesus ele tomava um vinho, então eu posso beber qualquer tipo de bebida alcoólica. Então eles acham que aqui dali, a Bíblia está justificando o erro que ela está caindo. Porém a Bíblia ela condena a embriaguez. E ela fala a respeito disso. Em vários textos, tanto no Novo Testamento e no Velho Testamento, ele fala a respeito da embriaguez. E em Efésios, ele fala: não vos embriagueis com vinho, que trará contenda, mas vos embriagueis com o Espírito Santo de Deus. Então, eu trouxe aqui algumas estatísticas que falam a respeito das consequências da embriaguez. Só para a gente ver. Eu não vou responder para vocês vão responder se é realmente convém ou não convém tomar bebida alcoólica, após eu falar. Então, eu vou falar bem rápido para vocês. De acordo com o IBGE, tem um índice de 3 milhões de pessoas morrem durante o ano por conta da bebida alcoólica. E aí vem as causas de acidente. Muitas vezes as pessoas elas estão embriagadas, são 3 mil pessoas. Essa pesquisa foi feita em 2016. Então, foi aumentando a cada ano. Nós estamos em 2020, provavelmente, essa estatística aqui ela já aumentou muito. Então, eu vou falar mais um outro índice para vocês, desse impacto, dessa causa
da embriaguez. Nós temos também o homicídio, que aumentou 40%, a morte por afogamento, 65%, tudo isso é consequência da embriaguez. As quedas, acidentes dentro da sua própria casa, às vezes a pessoa acha assim, não, se eu tomar ali uma cerveja ali na minha casa, eu acho que não tem nada a ver aquilo dali. Porém, existe também os acidentes dentro da sua casa também, das pessoas que realmente cometem ali um erro fatal, de achar que aquilo dali é tranquilo, que aquilo ali não tem nada a ver. Porém, realmente a bebida ela traz a destruição, a embriaguez ela vai trazer a destruição, não importa onde você esteja. Então, dentro da casa, são 40% que cresceu o índice de acidentes dentro das suas casas. Assalto, 40%. Geralmente as pessoas elas estão embriagadas quando elas cometem o assalto. Crimes de suicídio, 35%. Temos também 30% também em relação ao estupro. E isso são consequências da embriaguez. Eu estou falando a respeito de embriaguez. O uso excessivo da bebida alcoólica, ele causa todos esses parâmetros aqui, todas essas mortes foram causadas por conta do uso excessivo da bebida alcoólica. E, para mim, o que eu acho? Diego, o que a liderança, o que você acha sobre isso? Existem duas mortes que acontecem. Na verdade, a bebida ela abre duas portas para a morte. A primeira porta é a morte física, a morte interior, a morte espiritual. Essa morte espiritual e interior dentro da pessoa, ela acontece após ela fazer o uso excessivo da bebida, o homem ele fica fora de si, tanto o homem como a mulher, seja quem for, jovem, adolescente, que faz o uso da bebida alcoólica excessivamente, ele fica fora de si. Então, existe ali uma morte dentro dele, começa uma morte dentro dele, porque ele começa a vir com o vício, e o vício da bebida alcoólica, ele vai trazer essa morte dentro da pessoa. E também existe outra porta, que a bebida alcoólica ela vai abrir, que é essa morte do nosso corpo. Essa morte do nosso corpo, é o que eu falei aqui durante esses índices aqui. Essa morte do nosso corpo, ela é basicamente quando acontece um acidente, quando acontece um acidente dentro da sua casa, como eu citei, ou quando acontece também ali dentro de uma casa, ou então não importa o lugar, o estupro. Geralmente, quando eu falei aqui dessa estatística aqui, 30% que aumentou por conta da bebida alcoólica, do vício, existe muitas pessoas que realmente estão sobre o vício, sobre o uso da bebida alcoólica, e eles acabam cometendo o ato do estupro. Quando eu estava pesquisando, eu ouvi um documentário que realmente é muito triste. Não é muito agradável falar sobre isso, mas eu preciso ser bem sincero a respeito disso, porque isso aqui, para mim, é algo que realmente tem acontecido, não só fora, mas dentro das igrejas. Muitas pessoas elas têm achado que isso daqui é algo normal, que não tem nada a ver. Porém, isso daqui traz destruição e morte realmente da pessoa. Então, nesse documentário fala de uma jovem. Ela conta uma história que, só para vocês verem como é a causa dessa destruição, eu já vou terminar aqui de falar a minha parte, essa causa dessa destruição. É uma jovem de 17 anos de idade, ela conta um testemunho e ela fala o seguinte, ela fala que o pai dela e a mãe dela, eles tomavam a bebida alcoólica, e após o pai embriagar a mãe ia dormir, ela subia e ia dormir. Então, a filha ficava ali, na sala, e toda vez ele, embriagado, ele abusava da sua filha. E certa vez essa jovem, ela conta que ela foi até o pai e disse assim, pai, deixa eu lhe fazer uma pergunta, por que o senhor faz isso? Porque toda vez quando o senhor embriaga a minha mãe e também fica embriagado, você abusa de mim. E ele responde de uma forma que realmente a gente vai assimilar, porque a gente já ouviu muito isso. Ele disse, não era eu, eu estava bêbado. Para vocês verem ali que ele fica fora de si. Então ele, em sã consciência, ele diz, não, mas não era eu, era outra pessoa que estava realmente me dominando ali. Para vocês verem como a destruição começa de dentro do interior, dentro da pessoa. E ali começa também a destruição de outras pessoas. E a gente tende a não se importar com outras pessoas.
Geralmente o cristão fala assim, sim, a gente pode tomar um cálice de vinho porque é bom para o coração. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Que um cálice de vinho de manhã cedo em jejum é bom para o coração. Muitas pessoas elas falam isso, né? E realmente eu fui pesquisar e é verdade. Isso é verdade, gente. E lá em Timóteo, Paulo, lá em Timóteo, depois você pode ler. 1 Timóteo 5:23. Ele fala assim, ó: tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas enfermidades. Paulo pede para Timóteo tomar um pouco de vinho. Mas a gente percebe aqui uma coisa nesse texto. Ele fala a palavra pouco de vinho. Ele não falou assim, vai lá, Timóteo, né? Vai lá, Timóteo, te embriaga lá com vinho. Chegou as perguntas. Pega uma garrafa aí, Timóteo. Vai lá para tua casa, sozinho. E aí você toma essa garrafa todinho e te embriaga. A Bíblia não falou isso aqui. A Bíblia fala, é bem notório quando ela fala assim, um pouco de vinho. Então ela enfatizou bem que não era para ele se embriagar. É para que ele beba um pouco, para que ele melhore das suas enfermidades. Era isso que Paulo estava fazendo. E às vezes as pessoas elas usam a Bíblia para dizer que isso daqui, se Paulo, um homem de Deus, está mandando Timóteo fazer, então ele está mandando também eu fazer isso. E aí elas caem num engano muito grande. Por quê? Porque ele não pediu para ele se embriagar com vinho. E a palavra de Deus ela é bem direta. A palavra de Deus, pessoal, ela é bem direta quando ela fala a respeito de embriaguez. Ela vai causar destruição na nossa vida. É como eu falei sobre esses índices aqui e esse contexto histórico. Porque realmente é algo que na minha vida eu não trago. Para mim eu não trago. Porque eu penso da seguinte forma, e eu creio que a Bíblia, ela é isso. Todo tempo ela fala a respeito de que nós temos que pensar no nosso próximo. Existem muitos centros de reabilitações no Brasil, em todos os estados, de alcoólatras anônimos. Então, existem muitas pessoas que estão buscando ali realmente se libertar desse vício da bebida. Então, como nós cristãos vamos realmente pregar para essas pessoas, se nós apoiamos isso? Como nós, com a identidade de Cristo, vamos dizer para eles que isso é legal? Que fazer o uso da bebida com álcool é legal? Porque existem outras bebidas, como a água, que não vai fazer efeito nenhum. A Coca-Cola, que é muito bom. Eu acredito que o Jim gosta muito. Existem outras bebidas, porém a bebida alcoólica é a que realmente traz destruição para as pessoas. E eu penso da seguinte forma. Tem alguém que quer falar? Então, para finalizar, eu penso dessa seguinte forma. Que realmente a gente tem que pensar em todas as consequências que isso vai trazer para a nossa vida. Tudo isso que foi falado aqui, e a gente ainda vai concluir, realmente isso, convém ou não convém a gente fazer? Porque existem outras pessoas que estão lendo o nosso livro sobre a nossa vida. Então, que a gente não sirva de escândalo para nenhuma dessas pessoas, amém? Só complementando o que o Diego abordou aí, eu praticamente tomei bebidas alcoólicas até os meus 18 anos, antes de eu me converter. E eu posso dizer hoje que foi uma área que eu venci. Eu tenho parentes, tenho amigos que bebem até hoje, e um versículo que o apóstolo Paulo fala é justamente nessa comparação: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele está fazendo tipo uma comparação. Não sei se você já viu alguém embriagado. Eu tenho pessoas conhecidas minhas, parentes, que a pessoa não fala com ninguém, mas depois que toma umas duas é o mais falador da mesa. É porque parece que mexe com todo o sistema da pessoa, a pessoa parece que não está mais em si. E a comparação que o apóstolo Paulo fala é justamente essa, que tu também, quando tu estiver cheio do Espírito Santo, tu também não vai estar mais em si, tu vai ficar mais ousado, tu vai ter coragem de fazer certas coisas. É essa comparação que o apóstolo Paulo está falando.
E particularmente, irmãos, é bem complicado. Quando você vê uma pessoa que ela está falando muito, aí está bêbado. Pode ter certeza que está bêbado. Se a pessoa chega brigando, a pessoa nem falar contigo, mas chega brigando, pode ter certeza que está bêbado. Não está mais em si. Porque mexe com o sistema emocional da pessoa, não sei, com o cérebro. Acontece isso. E justamente essa situação. E o que eu vou falar agora, para finalizar, é sobre uma epidemia que tem crescido muito no mundo. E principalmente dentro da igreja, que é a pornografia. E isso é muito sério. Tem uma estatística antiga, e pornografia não é só homem, não. Não só homens, não. Mulheres também assistem pornografia. Isso as estatísticas comprovam. E houve uma pesquisa no meio evangélico, preste atenção, no meio evangélico, só com cristãos, 37% eram mulheres e 62% eram homens. 50% das pessoas que foram entrevistadas tinham um cargo na igreja. Ou seja, tinha alguma função, exercia alguma função na igreja. E 96% teve acesso ao conteúdo pornográfico. Aí a questão das idades, você que é pai, você que está nos assistindo, preste atenção. 43,5% é de 8 a 12 anos, a primeira vez que a pessoa teve acesso a um conteúdo pornográfico. 43,5% dos 13 aos 17 anos. Eles contam que foi a primeira vez que tiveram acesso ao conteúdo pornográfico. Pessoas crentes. E uma coisa que é bem interessante, 57% dizem que ainda continuam vendo conteúdo pornográfico, mesmo exercendo um cargo na igreja. E outra, 6,2% dizem que todos os dias acessam ao conteúdo pornográfico. 7,2% uma vez ao mês. E 42,5% uma vez por semana. Ou seja, uma vez por semana o camaradinha vai lá, tem lá no seu secreto lá, dá uma olhada ao conteúdo pornográfico. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? É lícito? Me convém? É o mesmo assunto dos irmãos. A Bíblia não é bem clara, ó, tu não pode assistir um conteúdo pornográfico. Não tem isso na Bíblia. Mas ela apresenta princípios, que através desses princípios podemos trazer para a nossa vida. Jesus, ele é bem claro quando ele fala sobre o adultério. Ele estava falando para os fariseus, que eles tinham a lei, mas eles não cumpriam. Porque o pecado para eles era só se cometer. Se você fazer o pecado, ter a ação do pecado, aí para eles isso era o adultério. Mas Jesus, ele vai mais além. Se você for abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, ele vai dizer que se você, pelo menos, olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração, você já adulterou com ela. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Ou seja, se você olhar para a pessoa do sexo oposto com uma intenção impura, no seu coração, você já... E um conteúdo pornográfico não é diferente disso. Qualquer pessoa que acessa um conteúdo pornográfico não tem como não sentir uma atração, não sentir o desejo, não despertar aquele desejo sexual. E a Bíblia vai falar que isso, chama isso também de lascívia. O que é uma lascívia? Lascívia é despertar um desejo sexual ou ter um ardente desejo sexual. E nós, como cristãos, temos que estar atentos quanto a isso. De despertar um desejo sexual que não será correspondido. Em algumas versões, no original, fala sobre isso. Despertar um desejo sexual no outro que não vai ser correspondido. Isso chama, como a Rebeca falou aqui, uma defraudação. Despertar algo que a pessoa não vai corresponder. E no conteúdo pornográfico é justamente isso, é uma venda.
É uma venda, as pessoas acessam justamente com essa intenção. E o que acontece? Eu estava ouvindo um pastor falar, justamente, na pornografia, toda pessoa que acessa, 59,% é pelo celular. A maioria das pessoas hoje tem um celular, 59,3% acessam pelo celular, 36,3% pelo computador, pelo laptop, que tem na sua casa. E o mais interessante que esse pastor falou, as pessoas fazem isso em secreto. Quando estão sozinhos, quando pensam que ninguém está vendo. E esse é o mais sério. A pessoa procura um lugar escondidinho, onde ninguém está vendo, porque ninguém assiste o conteúdo pornográfico com o outro. Porque se assistir com alguém do sexo oposto, ali vai ter alguma coisa. E isso é sério. E o que o pastor estava relacionando esse tipo de pecado? Porque a vontade que você tem de acessar esse lugar secreto é justamente o que você tinha que fazer com Deus. E o acesso que era para você ter a Deus, você está tendo com o conteúdo pornográfico. A pessoa está tendo com o conteúdo pornográfico. E você que assiste até hoje, livre-se disso. Isso é pecado e ofende a Deus. O tempo que você está passando assistindo ou acessando conteúdo pornográfico, você era para estar tendo acesso a Deus. E isso é pecado, porque atinge Ele. É uma idolatria também. É uma idolatria a outros deuses. Tinha uns deuses lá da Babilônia que eram invocados através da prostituição, que no original é porneia. E eles faziam sacrifícios a outros deuses através da relação sexual. E pessoas assistiam a esse tipo de culto. E precisamos entender que talvez você está levando isso para a sua casa. A maioria hoje dos acessos ao computador, ao celular, de vez em quando aparece clique aqui, né? Aí vem logo, clique aqui para... É tudo para atrair a sua atenção. E eu estava verificando aqui sobre a maioria das pessoas que acessam ao conteúdo pornográfico, elas se masturbam. Isso tanto homens quanto mulheres. E masturbação é lícito? Masturbação é pecado? Me convém? Alguns cientistas falam que é lícito a pessoa se masturbar. Nas escolas falam sobre isso, muitas escolas falam. Mas, biblicamente, o que seria isso? A masturbação, ela envolve um pensamento impuro. Quando uma pessoa ela vai se masturbar, ela está pensando em alguém. E alguém que não é o seu cônjuge, não pertence a essa pessoa. E não tem como, não sei, se alguém algum dia conseguiu fazer isso, ele é um dos únicos. Mas toda pessoa que se masturba, ela é pensando em alguém. E o apóstolo Paulo vai falar sobre o abrasamento. Que o abrasamento, no original, quer dizer viver em ardente desejo. Então, se você vive em ardente desejo pelo seu namorado, pela sua namorada, o apóstolo Paulo vai dizer que é bom que se case. Ele não aconselha você sozinho, você pode se aliviar, você sozinho, você pode fazer tal coisa. Não. Porque Deus, ele é bem claro quanto a isso. E a masturbação é um alívio de tensão sexual. Quando a pessoa faz isso, é um prazer momentâneo. E quando a pessoa termina o ato, ela fica triste, se sente acusada. Isso é muito sério. E ofende ao Espírito Santo de Deus. Isso é uma ofensa a Deus. E o que precisamos fazer, irmãos, é justamente guardar os nossos olhos. Porque todo estímulo sexual, ele vem através dos olhos. E você tem que ter estímulo sexual somente no casamento, que é pela sua esposa.
Quando você se casar e o seu estímulo sexual tem que ser para ela, certo? Já. Amém. Então vamos para as perguntas, começando pela Rebeca. Tivemos muitas dúvidas aí, viu, Rebeca? Eu tenho várias perguntas, mas Só uma. que a resposta é só uma ou duas, porque são parecidas, né? A primeira pergunta é pecado ouvir música romântica secular? A segunda, ouvir músicas internacional é pecado? Meu querido, como eu falei, né? Como eu falei, independente se for internacional ou não, O nacional. né? É aquilo que eu falei. Se traz um conteúdo da cultura do mundo, não posso dizer para você que é pecado. Isso aí eu não posso dizer. É pecado se isso for um alívio para a sua alma. Se você alimenta a sua alma com isso, como eu falei. Se você ouve músicas românticas para aliviar e alimentar a sua alma, você está pecando. Agora, como eu falei, não é pecado você ouvir, eu estou em um lugar e ouvir a música e tal. Entendeu? Aquilo não te traz um alívio, não te traz um prazer, então não é pecado. Agora, o nosso conselho, assim também para a internacional, porque independe, é que você não escute, meu querido. Por quê? Porque a maioria das músicas românticas, mundanas, não fala de casamento. Outro dia, faz um bom tempo, eu estava andando por um lugar, eu não me lembro exatamente onde foi, e eu escutei uma música secular, e ela começava com uma marcha nupcial. Eu disse assim, peraí, deixa eu ver isso aqui, eu quero ver o que vai acontecer. E aí eu escutei e ele começa a falar uma coisa, eu não sei, não lembro muito bem, mas eu lembro do contexto. Ele começou a falar sobre o casamento, legal, aí de repente, no meio da música, ele, pá! É melhor ser solteiro do que casado. É melhor ficar na vida de solteiro curtindo do que ser casado. Inclusive, alguns comediantes brincam até com essa música, cantando a forma de melhor ser solteiro. E aí a mulher diz assim, amor, e aí ele vai e canta aí de uma forma para agradar a mulher. Entendeu? Então, olha só, a maior parte das músicas românticas seculares falam de rompimento, falam de frustração, falam de sexo fora do casamento, falam de lascívia, pornografia. Então, não interessa como ela se apresenta para você. Ela não vai falar sobre um casamento que é feliz, muito difícil. Se tiver, pode até ter, mas é muito difícil. Como eu falei, você tem que avaliar a vida do cantor e olha só o fato de ele não ter, você sabe que ele é um cantor secular e que ele não tem a cultura do reino no seu espírito, no seu coração. A Bíblia diz que quando nós não aceitamos a Jesus, quando nós éramos, pertencíamos ao mundo, o nosso espírito estava morto. E quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito tem vida, e o Espírito Santo se amalga ao nosso espírito, se une ao nosso espírito. Então, aquele que não aceitou a Jesus ainda, ele não tem o Espírito de Deus. Então, a influência que ele está recebendo não é do Espírito Santo de Deus. Então, você vai arriscar em ouvir isso? Hoje, nós temos tantas opções, amados, de músicas gospel. Uma vez eu vi aquele músico Marcos Salles, que inclusive ele nem está mais tocando, assim, nem a gente não vê mais, mas ele falou assim, poxa, antigamente os músicos gostavam de ouvir a música secular para pegar algumas técnicas das músicas. Só que ele falou algo muito interessante. Hoje em dia, meu amado, não tem necessidade disso. A música gospel tem alcançado os vários ritmos, as várias formas. Tem gente muito boa no mundo gospel. Então, não tem necessidade de você buscar uma técnica em cantores seculares. Não tem. Entendeu? Então, isso não é desculpa, Agora, se você disser, não, eu gosto, é uma desculpa, eu gosto.
Mas se disser, não, só para pegar uma técnica, isso não é desculpa, porque a música gospel também tem técnica, e muita técnica também, entendeu? E a última pergunta aqui é, como a música é super influenciadora, né? Peraí. Como a música é super influenciadora, ela ajuda no estudo da Bíblia? Sim. Isso depende de cada um, é particular, porque tem gente que gosta de ouvir música e ler a Bíblia, ou ouvir música e estudar. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta do silêncio total. Então, isso é particular de cada um. Então, se você colocar uma música gospel, você se sente relaxado, sente que você entrou assim num clima espiritual, é maravilhoso. Mas se você prefere ler a sua Bíblia ali em silêncio, eu gosto muito de ouvir música, então eu faço tudo com música. Eu limpo casa com música, eu leio a Bíblia com música, eu faço tudo com música. Então, depende de você, né? Eu só complementar uma situação. Uma vez, em uma outra denominação, isso marcou muito. Eu e a Rebeca fomos num encontro de casais. E a pessoa que estava palestrando levou músicas mundanas que eu ouvia no bar, músicas internacionais, românticas, que eu ouvia no bar, bebendo cachaça. A pessoa levou para tocar no dia da palestra de casais. Eu fiquei um pouco incomodado quanto a isso, né? Porque a palestra toda era até na oração o camarada botava a música dessa banda que eu ouvia lá no... Aí eu dizia até para a Rebeca, eu ouvia essa música aí lá no barzinho, lá perto lá de casa. Quase todos os dias, quando eu ia lá tomar uma dose, eles botavam essa música lá. E é um pouco complicado para você entender, porque vai ver a vida da pessoa. Tinha um cantor que eu gostava muito também, não sei se alguns aqui conhecem, o Fred Mercury. Ainda não vi alguém com uma voz assim como a dele. Mas vai ver a vida da pessoa, como ele era. As canções dele são lindas, ele tem uma voz super linda, internacional. E eu gostava muito das músicas deles. Hoje eu tenho esse entendimento, não ouço mais. De vez em quando eu passo por aí, ouço, esse aqui é o Fred Mercury, porque eu gostava de ouvir as músicas dele. É isso. Amém. Aqui passando para a próxima pergunta. A Bíblia diz que devemos amar o próximo, mas quando a menina te persegue, você deve se distanciar dessa pessoa para que não tire sua paz, ou você precisa matar a carne e suportar ela mesmo que tire sua paz? Só se ela for tua esposa. Enfim, eu acho que depende muito do contexto. Se você for um menino, essa menina gosta de ti e ela está te perseguindo e você não quer ela, chegue e seja direto. Mas se caso for uma amizade entre duas meninas e essa menina, você teve algum problema com essa pessoa e você simplesmente não consegue mais, porque uma amizade precisa de uma confiança, né? Querendo ou não, você tem que ter confiança nessa pessoa para você gerar uma amizade. Então, você vê que não consegue, senta com essa pessoa e explica, ó, olha, a gente teve essa dificuldade, teve esses problemas e não está me fazendo bem essa amizade. Eu acho que a conversa é algo excepcional. Acho que a conversa é algo que a gente precisa ter com as pessoas. Mas se você não tem problema nenhum com essa pessoa e essa pessoa te persegue mesmo assim, converse com a pessoa. Vai que você acha alguma coisa interessante nela, vai que você consegue achar um assunto, vai que você evangeliza a vida dessa pessoa, vai que você consegue mudar alguma coisa que você não gosta, ou ela pode te mudar, e vocês conseguem ter essa intimidade, essa amizade. Então, agora, se essa pessoa é mau caráter, essa pessoa você vê que não dá, não te faz bem mesmo, você não quer, é bom também você ser direto. Olha, não rola, não consigo, tal. Sei lá, gente, acho que tem um jeito que a gente pode pensar e de não magoar essa pessoa, mas explicar que não consegue, que não é boa uma amizade, que não consegue ter essa amizade com essa pessoa, sabe? Então, eu creio que a conversa e o diálogo é fundamental para que você consiga ter essa relação ou não com essa pessoa. Amém. Amém, glória a Deus. Estamos encerrando, então. E fizeram uma pergunta aqui. Beber vinho é pecado? Tem gente querendo tomar vinho aí, né?
Olha esse negócio. Deixa eu falar para vocês. Tomar vinho não é pecado. A Bíblia ela não condena a respeito disso. Ela fala sobre a embriaguez. Então, o vinho em excesso, ele vai trazer destruição, como eu falei aqui. Mas eu vou deixar um texto para essa pessoa. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 ao 13. Eu não vou ler, mas que você leia depois. Fala a respeito do escândalo. Então, tudo que serve de escândalo para o teu irmão, você tem que cortar isso da sua vida. Então, muitas vezes as pessoas elas dizem assim: ah, não, mas eu quero só tomar ali um pouco de vinho. Então, que você tome mais longe das pessoas. Por quê? Porque você pode ser julgado por alguém que está lá fora, ele pode te interpretar mal, ele pode te ver tomando vinho, ele pode dizer: ah, então lá na tua igreja pode? Então lá na tua igreja pode fazer isso ou aquilo? E ele vai confundir a liberdade. Eu tenho uma frase aqui a respeito de liberdade que fala assim, ó: a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas viver nos limites estabelecidos por Deus em sua palavra. Então a verdadeira liberdade está dentro da palavra de Deus, nos limites que o Senhor colocou aqui na sua palavra para a gente. Então isso é a liberdade. A liberdade não é você sair aí afora e fazer o que quer. Isso não é liberdade. A nossa liberdade do cristão está nos limites da sua palavra. Amém? Amém. E só complementando que, assim, se você já teve, antes da sua vida cristã, um problema com bebida, é melhor que você não tome, né? Porque isso pode retornar esse mal. Então, você tem que aprender a se conhecer de fato, né? Então, eu aconselho, mesmo em secreto, né, que ninguém, assim, não de forma escondida, mas para não causar escândalo, mas se você já teve problema com bebida, é melhor que você não mexa com isso, porque você pode voltar a ter os mesmos comportamentos. E não servir de escândalo, porque geralmente a pessoa dentro da sua casa, alguém ali, a sua esposa, ou então o seu filho pequeno, ele está vendo aquela situação, para ele vai achar isso normal. Então, o que ele vai pensar sobre aquilo? Então, em vez de você pensar só em você, pense nas pessoas que estão ao seu redor. Será que você está escandalizando as pessoas? Para, dar uma finalização nessa questão, em qualquer área que foi falada aqui, Cristo deve ser autossuficiente na sua vida. Se Cristo for autossuficiente, tudo na sua vida, tudo lá fora não é mais atrativo, porque Cristo é maior do que tudo. Seja na bebida, seja na pornografia, na música, nas amizades, se Cristo for maior do que tudo na sua vida, nada mais é mais atrativo. Amém? Então fique com essa frase. Cristo deve ser a fonte inesgotável da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, Amém. né?